Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos de volta à Cama Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e hoje trago para vocês a minha análise / opinião do último jogo spin-off de Dragon Quest lançado até o momento. Vamos falar de Dragon Quest Treasures. Para começarmos essa análise, é importante voltarmos um pouco do anúncio desse game e entender não só o que ele é, mas também o que ele pretendia ser. A primeira vez que tivemos alguma menção ao título foi em uma live de comemoração de 20 anos de Dragon Quest Monsters. E nesse evento a gente teve a grata surpresa de que um novo jogo dessa série estaria em desenvolvimento para consoles ainda não anunciados. Não se tratava de um remake ou de um remaster. Era algo completamente novo e a única informação que tínhamos é que os protagonistas seriam Eric e Mia de Dragon Quest XI. Particularmente eu fiquei bem animado, mesmo não sendo tão vidrado assim nessa subsérie, principalmente porque era um jogo pensado para os consoles mais modernos. A partir daí as informações foram praticamente inexistentes até o produtor do jogo, o Taichi Inuzuka, dar uma entrevista para a V-Jump em 2020 e bem, ela não foi lá muito animadora. Inuzuka basicamente disse que o projeto não estava andando bem e todos os esforços dos quais ele se dispunha a fazer aparentavam ser em vão. Era como dar 3 passos para frente e 2 para trás, segundo ele. Depois desse episódio, fomos ter novas informações do game apenas em maio de 2021 no famigerado Dragon Quest Day daquele ano. Dentre as novidades, pudemos finalmente ver um trailer do jogo que mostrava muito pouco da gameplay e poucas cenas do enredo, mas as plataformas ainda continuavam um mistério. Mais um ano de informações a conta-gotas e mais um Dragon Quest Day, agora em 2022, e finalmente foi revelado que a data de lançamento seria revelada em julho. Mais alguns meses de espera e eis que temos de fato uma data e a confirmação de que o jogo seria exclusivo de Nintendo Switch, ao menos temporariamente. Depois disso o marketing começou e pudemos ver melhor como o jogo funcionaria e era notável a diferença dele com qualquer outro Monsters que já conhecíamos. Então, dado esse devido contexto, ao menos para pontuar, que houve uma dificuldade considerável no desenvolvimento, vamos analisar o que o jogo mostrou em sua versão final. O enredo de Dragon Quest Treasures se passa antes de Dragon Quest XI, mas sinceramente eu acredito que seja algo como uma pré-sequência spin-off. Tal como a gente vê no primeiro Monsters, com o Terry interagindo com o Terry do futuro. Aqui a gente vai ter o Eric e a Mia tentando fugir da escravidão viking, sonhando em conhecer o mundo e querendo conquistar seus próprios tesouros. No barco em que eles estão presos, acabam encontrando Púrpura e Porcos, 2 criaturas estranhas, das quais os vikings estavam se gabando de ter capturado. Eric liberta ambos, os 4 se unem e conseguem fugir em segurança. Chegando a uma ilha misteriosa, após uma breve exploração, eles encontram 2 adagas que, além de serem usadas como armas, elas permitem que eles entendam Púrpura e Porcos. Eles acabam sendo transportados para Dracônia, um aglomerado de ilhas flutuantes repletas de tesouros, e esse lugar é obviamente habitado por diversas gangues de caçadores de tesouro. Dentre eles se destacam os Thunderous Plunderers, que são liderados por Long John Silverbones, que vai ser o nosso vilão dessa vez. Então, depois de passarmos o tutorial e formarmos a nossa base, nosso objetivo principal passa a ser encontrar as Dragonstones, que, segundo a lenda, tem o poder de mostrar onde fica localizado La Isla Dourada, um lugar com tesouros inimagináveis. Obviamente, o vilão também está atrás dela. Sinceramente, o plot é super simples e não vai trazer nada tão memorável. Existe um momento muito semelhante ao Monsters, do qual eu já até havia citado, onde o Eric e a Mia, na sua forma de crianças, conversam com suas versões do futuro. Nada além disso acaba te instigando a querer ver mais da trama e, para ser justo, quase nenhum spin-off de Dragon Quest tem enredos tão bons quanto os títulos numerados. Então eu também já não estava esperando muita coisa desse. Agora, partindo para a gameplay e para a dinâmica do jogo, em Treasures o nosso objetivo é bem simples. A gente deve recuperar os tesouros e ganhar as recompensas por eles para assim fortificar a nossa base, arrecadando o máximo de dinheiro possível. Então o jogo vai funcionar da seguinte forma. A gente tem 5 ilhas para explorar,
todas contam com inimigos e tesouros específicos, assim como materiais exigidos para completar objetivos secundários. A gente pode se mover livremente pelo cenário, né? E por aqui o combate é em tempo real. Com o Eric e Mi a gente pode atacar com a adaga, usar o Stiling, que serve tanto para ataque quanto para auxiliar os monstros, né? Que a gente tem com buffs ou curas. E falando deles, a gente sempre vai ter um time de 3 monstros para nos acompanhar, né? Onde a gente pode utilizar as suas habilidades tanto no combate quanto na exploração. Os monstros podem ser equipados com mini medalhas e diferentes tipos podem ser recrutados, mas apesar do jogo listar mais de 70, vários acabam tendo versões diferentes do mesmo design, né? São basicamente cores diferentes, fazendo com que esse número caia para pouco mais de 15 monstrinhos. Existem batalhas contra chefes, mas elas também são extremamente simples e se repetem até mesmo nas suas cutscenes. O jogo ele divide as quests em diversos menus e isso pode acabar sendo um pouco confuso no início, porque a gente vai ter as quests principais para a gente prosseguir com a história. A da nossa gangue, que vai aumentar as funções da nossa base, como encontrar novos aliados. Temos as quests da Railway, que se trata da linha férrea. Essa, inclusive, eu acho muito útil e recomendo que façam, porque ela vai acabar dando acesso a todos os pontos do mapa para você fazer viagem rápida. Continuando nos tipos de quests, a gente vai ter as dos aventureiros, que são os NPCs importantes que a gente conhece durante a jornada. São basicamente quests secundárias que vão dar algum benefício bem ao final de todas elas. E a gente tem as diárias, que basicamente servem para ganharmos recursos, né? Recursos esses que a gente vai utilizar para fazer o que eu falei anteriormente, que seria craftar itens, né? Ou cumprir objetivos secundários. Além disso, ainda temos também os mapas do tesouro e as banner quests, que são para ganharmos bandeiras diferentes. A nossa base vai crescendo conforme aumentamos o seu nível e progredimos na história também. Lá a gente vai ter acesso aos nossos tesouros, onde a gente pode expor eles numa espécie de salão, que vai acabar aumentando ainda mais o valor deles com o tempo, né? Porque os nossos companheiros acabam por polir esses tesouros. Isso também vai acabar crescendo os olhos dos inimigos, que podem atacar sua base em busca de um tesouro específico. Nesse momento você tem que enfrentá-los para que o seu tesouro não seja roubado e o seu cofre de ouro não acabe caindo de nível. A gente pode ainda recrutar os monstros que a gente derrota, como eu havia dito, mas o seu recrutamento é feito na base, não no ato dessa derrota. Você vai receber uma mensagem no canto da tela dizendo que ele está disponível para recrutamento, então você vai ter que voltar e cumprir alguns pré-requisitos para que ele entre para o seu time. Além disso, a base ainda vai oferecer a possibilidade de missões de despache, que basicamente você forma times de monstros para que eles coletem recursos para você. Esses times eles vão ter uma certa porcentagem de sucesso e isso vai depender muito do tipo de monstro que ele é e o tipo de terreno que ele vai explorar. E falando em exploração, a gente ainda consegue explorar o subsolo da nossa base, que basicamente faz parte da história principal, então não tem como ser perdido. Teremos ainda a possibilidade de jogar online, entre muitas aspas. Eu digo muitas aspas porque basicamente a gente pode achar itens de pessoas online, né, que elas esconderam no cenário, e mostrar os nossos monstros, assim como ver os monstros de outras pessoas que também estão jogando. Tudo isso é feito com um código de amigo que está adicionado na sua lista, então eu confesso que eu não consegui testar essa função. Toda essa gameplay ela é apresentada com gráficos que são de certa forma competentes, né, no início.
Porém, quando a gente explora as ilhas, acabamos encontrando diversos lugares que parecem ter sido pouco inspirados, por assim dizer. Muitos deles contam com texturas em baixíssima resolução e um level design não muito bacana. Ficar andando pelo cenário com inúmeros pontos brilhantes também é uma coisa que acaba atrapalhando. Isso porque, como eu disse, uma das principais funções que a gente tem é ir coletando esses tesouros para fortalecer a nossa base. Mas quando você encontra eles no mapa, diversos pontos vão ficar aparecendo e de início encontrá-los é muito gratificante, mas com o tempo acaba ficando maçante. A música, como sempre, ela segue reutilizando, né, as grandes trilhas do Sugiyama, e isso tá longe de ser ruim, mas não haver nada original para esse jogo acaba sendo, de certa forma, frustrante também. Para quem talvez esteja se perguntando, as músicas elas não são orquestradas e elas contam apenas com a versão MIDI, que é algo um tanto quanto comum para a série, principalmente aqui no ocidente, com exceção de Dragon Quest VIII. Dragon Quest Treasures então é indicado especialmente para quem é fã da franquia. Sua gameplay pouco diversificada, focada inteiramente na coleta de tesouros, pouco direcionamento acaba sendo difícil de encarar. Eu enxergo o jogo como um grande apanhado de outros spin-offs da série. Temos um pouco de Monsters, um pouco de Builders, um pouco de Mr. Dungeon e até do Heroes de certa forma, porém nada é aprofundado e fica uma impressão constante de que tudo poderia ser melhor. Definitivamente não é o melhor caminho para conhecer a franquia, mas talvez a visita acabe valendo a pena quando você estiver mais habituado com esse universo. Bom, mas eu espero então que eu tenha sido claro nas informações. Sinta-se à vontade em compartilhar a sua experiência nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!